O GP do Azerbaijão é minha corrida favorita do calendário da Fórmula 1 e eu tento te convencer do mesmo no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é o Primeira Curva, onde a confusão acontece. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos chegando na 8ª etapa da temporada 2022 da Fórmula 1. Parece que foi ontem que começou a temporada, mas já estamos aí na 8ª corrida. A Fórmula 1 desembarca lá em Baku no final de semana para disputar o GP do Azerbaijão e Max Verstappen é quem chega na liderança com 121 pontos, enquanto Charles Leclerc é o segundo colocado. Bom, eu estaria mentindo se eu não dissesse que eu estou extremamente ansiosa e animada para a corrida desse ano, como eu fico todos os anos quando a Fórmula 1 chega lá em Baku, afinal é a minha corrida favorita do campeonato. Aqui é apenas um pequeno parênteses. Interlagos, o GP de São Paulo ou o GP do Brasil, se você é mais old school, sempre vai ser o meu favorito, mas acaba sendo ao concurso, porque é a corrida em casa, é uma corrida extremamente emocionante e afinal é a nossa corrida aqui no Brasil. Então Interlagos não entra muito aí na minha lista, por isso que Baku é a minha favorita. Bom, o histórico lá do Azerbaijão joga muito a favor pra gente esperar corridas bastante movimentadas e bastante caóticas. Só retomando um pouquinho, Azerbaijão, Baku entrou no calendário da principal categoria do automobilismo lá em 2016. Só que a primeira corrida foi chamada como GP da Europa e só então no ano seguinte, em 2017, que passou a se chamar GP do Azerbaijão. Desde então está no calendário de todas as temporadas, menos, obviamente, de 2020, quando teve a pandemia do novo coronavírus. A Fórmula 1 até tentou realizar a corrida naquele ano, chegou a adiar algumas vezes, mas no final não teve jeito e teve de cancelar a prova. Mas bom, o circuito é de rua, acontece nas ruas de Baku, tem um cenário extremamente bonito, tem a curva do castelo que já fez muitas vítimas, eu já vou falar mais pra frente, e é extremamente diferente de Mônaco, por isso que a gente não pode esperar uma corrida semelhante com a do Principado. A classificação não é tão importante como é em Mônaco. O traçado desenhado por Hermann Tilke, ele tem uma longa reta e velocidade de média para alta. Isso faz com que esse traçado na rua do Azerbaijão seja encarado pelos engenheiros, até quando vão ajustar o carro, mais como um circuito permanente do que um circuito urbano, um circuito de rua. Entretanto, uma coisa se assemelha a Mônaco, que são as pouquíssimas áreas de escape, então qualquer piloto que cometa qualquer mínimo erro acaba sendo uma vítima das curvas das ruas de Azerbaijão. Pois bem, é legal que dessas 5 corridas que já foram realizadas lá na cidade, nunca nenhum piloto venceu mais de uma vez ou conseguiu mais de uma pole position. Em 2016, lá no GP da Europa, quem foi o vencedor foi o Nico Rosberg, depois de ter largado da pole position. Depois, quem também já conseguiu a pole nos anos seguintes, lá em Baku, foram Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas e Charles Leclerc no ano passado. Já os outros pilotos que conseguiram subir ao degrau mais alto do pódio lá no Azerbaijão foram Daniel Ricciardo, Hamilton, Bottas e Sérgio Pérez. Além disso, o Azerbaijão é uma corrida tão atípica, tão movimentada, tão caótica realmente, que já viu alguns pilotos não tão tradicionais subindo ao pódio. A gente já teve o Lance Stroll subindo, a gente já teve o Pierre Gasly, que foi ao pódio ano passado, Sebastian Vettel também foi com uma Aston Martin, a gente teve também o Sérgio Pérez numa Force India. Então assim, já começa por aí, por esse elemento imprevisível de Baku, que torna aí uma das minhas corridas favoritas. Eu já falei que também o cenário é extremamente bonito lá do Azerbaijão, eu amo aquela curva do castelo. Qual outra pista a gente pode ter um castelo no meio do traçado? Então realmente o Azerbaijão e seu toque imprevisível e movimentado trazem aí uma das minhas corridas que eu mais gosto do automobilismo. E bom, a cada ano que a Fórmula 1 passou lá em Baku, a gente teve algum acontecimento bastante memorável. Por exemplo, em 2017, no primeiro GP do Azerbaijão, não em Baku, mas do Azerbaijão, a gente teve aquela briga, aquele acidente de rua entre Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. O inglês da Mercedes estava liderando o pelotão atrás do safety car quando ele acabou dando uma freada que o Sebastian Vettel considerou um brake test e com isso ele acabou acertando a traseira do adversário. Ele ficou bastante estressado, acabou estragando a sua asa dianteira, o difusor traseiro do inglês
E nisso, o tetracampeão falou que não gostou nada da atitude do adversário, colocou lado a lado e bateu na lateral do carro da Mercedes do Hamilton deliberadamente. Ele depois levou uma chamada e tudo mais, só que a partir daí a relação dos dois realmente começou a ficar boa, porque eles tiveram que conversar para se acertar, mas como se esquece daquele acidente de trânsito que a gente viu nas ruas do Azerbaijão e ainda envolvendo Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Bom, em 2018 foi uma prova que a Red Bull com certeza quis esquecer. Max Verstappen e Daniel Ricciardo estavam brigando por posições, eles ainda eram companheiros de equipe, quando o holandês conseguiu fazer uma ultrapassagem em cima do australiano e estava aí vindo numa defesa de posição bastante agressiva. O Daniel Ricciardo, tentou ultrapassar o seu colega de time, só que acontece que os dois acabaram se chocando. Daniel acabou acertando a traseira do Verstappen e os dois acabaram provocando um abandono duplo na Red Bull. Foi aí que definitivamente a situação azedou de vez dentro da equipe austríaca, que a gente viu que a relação não estava mais nada boa dentro do time das bebidas energéticas. Causou aí o abandono duplo e uma cena que também entrou para a história da Fórmula 1. Bom, em 2019, não foi exatamente na corrida que aconteceu, mas foi na classificação. Durante o Q2 da tomada de tempos lá no Azerbaijão, Charles Leclerc, na curva do Castelo, o castelo que eu tanto amo, que eu tanto prego, que é um dos motivos que eu tanto gosto de Baku, acabou acertando com tudo, deu uma porrada na barreira de proteção. E nisso ele destruiu a Ferrari dele e ele ficou completamente inconformado e falou uma das suas mais clássicas frases na Fórmula 1, que é I am stupid, ou eu sou estúpido. Todo mundo ficou bastante comovido, que piloto mais que se entrega e que pena que aconteceu isso com ele. E de fato, foi uma pena ter acontecido isso com o Leclerc, mas trouxe aí pra gente uma das cenas mais icônicas da Fórmula 1, uma das frases mais marcantes que Leclerc já falou dentro da categoria. E bom, como esquecer no ano passado o festival de estouros que teve lá em Baku. Não apenas pilotos tiveram os seus pneus estourados, como Max Verstappen, quando liderava com folga na primeira colocação. Nisso, o seu pneu acabou estourando quando ele estava na reta principal. Ele acertou com força o muro de proteção e acabou abandonando. Ele também nos presenteou com uma cena que entrou para a história da Fórmula 1 atual, que foi ele chutando o seu pneu Pirelli bastante inconformado. Nisso, quem assumiu a primeira colocação foi o Sérgio Pérez, que garantiu aí a vitória. Mas antes, não sem outra cena icônica e talvez não tão boa para os mercedistas e os torcedores de Lewis Hamilton. Afinal, depois do safety car ter saído e foi autorizada a relargada, o Hamilton acabou errando, passou reto, apertou um botão errado no seu carro, passou reto na curva e terminou a corrida fora da zona de pontos. Ali ele poderia ter uma grande chance de começar a se distanciar de Verstappen na classificação, afinal a gente sabe como a temporada de 2021 foi pau a pau em relação a pontos, até que os pilotos chegaram empatados na última etapa, mas enfim, ali Hamilton tinha a chance de capitalizar em cima do Verstappen, mas um botão errado colocou tudo a perder. Então assim, dá pra ver o tanto de coisa imprevisível, o tanto de caos, o tanto de movimentação a gente teve aí nas últimas corridas, nas últimas temporadas em Baku. A gente nunca teve um vencedor igual, apesar da Mercedes ter vencido 2 vezes o GP do Azerbaijão e a Red Bull também ter vencido 2 vezes. A Mercedes, se a gente considerar o GP da Europa, 3 vezes, mas nunca nenhum piloto repetido subiu no degrau mais alto do pódio. Então, assim, eu não poderia estar mais animada pro GP do Azerbaijão do final de semana, e eu espero que eu tenha convencido vocês que esses elementos de caos, de movimentação, de uma corrida bastante agitada, também convença, e eu espero, e eu tenho certeza, na verdade, que vocês vão assistir uma boa corrida no domingo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Essa é a minha corrida favorita. Eu quero saber se vocês também gostam de Baku, ou se não, qual que é a prova favorita de vocês do calendário da Fórmula 1. Comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos para eles também darem a opinião deles. Por favor, não esquece de deixar muito joinha, porque ajuda bastante o canal do F1 Mania. Mostra pro YouTube que o nosso vídeo é bastante relevante e ajuda a distribuir para mais pessoas.
Se inscreve caso você não seja inscrito e se você quiser conteúdo exclusivo do esporte a motor e quiser apoiar ainda mais o F1 Mania, é só entrar no nosso perfil, clicar no botão Seja Membro e escolher uma das mensalidades que melhor se encaixa para você. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!